Clara sempre sonhou com uma vida tranquila no campo. Quando ela e Felipe finalmente compraram a casa afastada da cidade, cercada pelas montanhas e florestas densas, parecia o cenário perfeito para começar uma família. Grávida de seu primeiro filho, Clara sentia-se plena, mas nas últimas semanas algo dentro dela havia mudado. A paz que antes emanava do silêncio das montanhas agora lhe causava desconforto. Era como se as sombras da floresta ao redor tivessem ganhado vida própria, observando-a de longe, esperando. À medida que sua gravidez avançava, os pesadelos começaram. Clara acordava no meio da noite com uma sensação de pânico, seu corpo coberto de suor frio. Em seus sonhos, havia luzes brilhantes que cortavam o céu noturno, seguidas de figuras escuras, de olhos sem expressão, que pairavam sobre ela. Elas não falavam, mas Clara sentia que a estavam julgando, como se tivessem algum propósito obscuro. Ao acordar, seu coração acelerava, e mesmo sabendo que era apenas um sonho, a sensação de estar sendo vigiada não desaparecia. Felipe, por outro lado, parecia alheio ao que acontecia. Ele a tranquilizava, atribuindo os pesadelos ao estresse da gravidez, uma fase normal para muitas mães de primeira viagem. No entanto, Clara sabia que havia algo além do simples nervosismo. Seus instintos gritavam que algo sinistro estava à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. Ela nunca foi de acreditar em fenômenos sobrenaturais, mas agora, a cada noite, seus temores cresciam. As figuras de seus pesadelos não pareciam produto de sua imaginação. Na terceira semana de pesadelos, Clara começou a perceber uma estranha coincidência. Toda vez que acordava no meio da noite, os sons da floresta pareciam cessar. Nenhum grilo, nenhum farfalhar das folhas. Apenas silêncio. Era como se o mundo lá fora estivesse parado, esperando que algo acontecesse. Durante o dia, as coisas voltavam ao normal. Mas à noite, especialmente nas noites de lua cheia, a sensação de que algo estava errado voltava com força total. Felipe, sempre tão calmo, não percebia, mas Clara sentia essa mudança na atmosfera, algo quase imperceptível, mas presente. Então, uma noite, Clara acordou ofegante novamente, mas dessa vez não fora um pesadelo que a acordara. Um brilho estranho penetrava pelas cortinas do quarto, como se uma fonte de luz estivesse diretamente sobre a casa. Ela se sentou devagar, os olhos fixos na janela. Algo dentro dela a mandava ficar quieta, como se qualquer movimento pudesse atrair a atenção de quem, ou do que, estava lá fora. Ela prendeu a respiração, escutando apenas o bater rápido de seu coração no silêncio da noite. O pavor a consumiu, mas ela não conseguia desviar o olhar. Felipe dormia ao seu lado, alheio a tudo. Ela pensou em acordá-lo, mas as palavras não saíam de sua boca. Clara permaneceu imóvel, sentindo que algo ou alguém estava lá fora, observando. O brilho continuou por alguns segundos, mas então, assim como surgira, desapareceu. A floresta, silenciosa como sempre, voltou a ser o que era. Mas para Clara, algo havia mudado. Ela sabia que, fosse o que fosse aquilo que brilhava sobre a casa, voltaria. E da próxima vez, talvez fosse para ela. Clara passou os dias seguintes em um estado de alerta constante. Aquele brilho estranho da noite anterior não era algo que ela pudesse simplesmente ignorar. Durante o dia, ela tentava seguir a rotina, fingindo que tudo estava bem, mas, por dentro, a tensão crescia. Cada som à noite parecia amplificado, e o silêncio da floresta ao redor da casa se tornava quase insuportável. Felipe, sempre atento a qualquer mudança em seu comportamento, perguntava com frequência se estava tudo bem. Mas Clara apenas balançava a cabeça, tentando afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Em uma noite particularmente tempestuosa, Clara foi novamente despertada, não por um sonho desta vez, mas por uma sensação de desconforto crescente. Ela abriu os olhos e, por um momento, não entendeu o que estava acontecendo. O quarto estava envolto em uma luz intensa e pulsante que vinha do lado de fora. O coração de Clara disparou. Ela tentou mover-se, mas não conseguiu. Seu corpo parecia estar preso à cama, como se uma força invisível a mantivesse paralisada. Ela virou a cabeça lentamente para Felipe, que dormia ao seu lado.
mas ele também estava imóvel, com os olhos entreabertos e um olhar vazio. Clara queria gritar, mas sua garganta parecia bloqueada, como se sua voz tivesse sido roubada. Seu olhar voltou para a janela, onde a luz brilhava ainda mais forte, banhando o quarto em um branco cegante. No fundo de sua mente, um pensamento aterrorizante começou a se formar. Eles estavam ali. As figuras dos seus pesadelos, aquelas que a observavam com olhos vazios, haviam vindo buscá-la. De repente, Clara sentiu uma pressão em sua barriga. Era como se algo estivesse sondando seu corpo, mexendo com ela por dentro. O pânico aumentou, mas sua incapacidade de se mover ou falar a deixou impotente. Ela podia sentir sua mente lutando para se manter no controle, mas as luzes, os seres, a sensação de estar sendo invadida fisicamente, tudo se fundia em uma experiência que parecia irreal. Seus olhos começaram a se fechar involuntariamente e a última coisa que Clara ouviu foi o som de um zumbido intenso e distante, como uma máquina em funcionamento. Quando acordou, estava de volta em sua cama, com a luz do sol filtrando suavemente pelas cortinas. O choque inicial a fez saltar da cama, sua respiração acelerada e a cabeça latejando. Clara olhou ao redor, sentindo-se desorientada. Felipe ainda dormia ao seu lado, completamente alheio ao que havia acontecido. Ela tocou sua barriga, esperando sentir algo diferente, mas, à primeira vista, tudo parecia estar como antes. O alívio temporário foi logo substituído por um medo profundo. Algo tinha acontecido naquela noite. Algo terrível. Clara levantou-se lentamente e foi até o espelho do banheiro. Olhou para seu reflexo, tentando encontrar algum sinal físico do que sentiu durante a noite, mas tudo parecia normal. Contudo, dentro dela, uma certeza começava a se formar. Aquele não era um sonho. Os seres haviam feito algo com ela e com seu bebê, mas ela não sabia o quê. E o fato de Felipe ter dormido profundamente durante todo o evento só a fazia questionar ainda mais sua sanidade. Durante o café da manhã, Clara observava Felipe com atenção, buscando qualquer indício de que ele tivesse notado algo estranho. Ele estava como sempre, calmo, conversando sobre o trabalho, distraído com as notícias no celular. Ela hesitou em mencionar o que tinha acontecido, sabendo que, se dissesse em voz alta, as palavras soariam absurdas. Mas, por dentro, Clara sabia que estava mudada. Algo fora colocado dentro dela, algo que os seres tinham vindo buscar e que, de alguma forma, estava ligado àquela noite de terror. Nos dias que se seguiram, Clara começou a perceber mudanças sutis em seu corpo. Movimentos dentro de sua barriga pareciam anormais para o estágio de sua gravidez. Os chutes do bebê eram mais fortes, mais frequentes, como se estivesse se movendo de forma consciente, com uma inquietação quase humana. Seu sono se tornava mais leve e as noites eram marcadas por uma crescente sensação de ansiedade. O silêncio da floresta que antes a incomodava, agora parecia um aviso constante. Algo estava à espreita, e Clara sabia que voltaria. Os dias seguintes àquela noite foram um turbilhão emocional para Clara. Ela tentava manter uma fachada de normalidade, mas dentro de sua mente, o caos se instalava. As vozes que outrora habitavam apenas seus pesadelos, agora ecoavam, sussurrando palavras incompreensíveis, como se estivessem tentando se comunicar. A princípio, ela pensou que fosse sua imaginação. No entanto, essas vozes tornaram-se mais frequentes e vívidas. Às vezes, surgiam de repente, durante o silêncio da tarde, outras vezes no meio da noite, despertando-a com uma urgência aterradora. Clara começou a sentir-se cada vez mais isolada. Felipe não percebia as mudanças sutis que estavam acontecendo com ela. Ele ainda via a mulher carinhosa que estava prestes a se tornar mãe, mas Clara não sabia mais quem era. Algo dentro dela havia mudado de forma irrevogável. Os momentos em que ela conseguia relaxar tornaram-se escassos, e as horas pareciam se arrastar. Cada movimento do bebê em sua barriga fazia sua ansiedade aumentar. O que antes era motivo de alegria, agora a enchia de pavor. Os lapsos de tempo começaram a se tornar mais frequentes. Clara frequentemente se encontrava em lugares de sua casa, sem lembrar como tinha chegado lá. Uma tarde, após uma breve soneca, acordou sentada na varanda, olhando fixamente para o céu sem saber há quanto tempo estava ali.
Era como se sua mente estivesse sendo puxada para outro lugar e ela estivesse perdendo o controle sobre sua própria vida. As vozes, mais persistentes do que nunca, diziam a mesma coisa repetidamente, mas ela ainda não conseguia entender o que significavam. A relação com Felipe também começou a se deteriorar. Ele percebia que algo estava errado, mas Clara se recusava a falar sobre o que sentia. Como ela poderia explicar? Como poderia colocar em palavras algo que ela mesma mal compreendia? Quando ele a pressionava para contar o que estava acontecendo, ela simplesmente se calava ou mudava de assunto. Felipe ficava frustrado e os dois começaram a se afastar. Cada noite que passava, Clara sentia que estava sendo observada e que algo mais sombrio do que qualquer coisa que pudesse imaginar estava prestes a acontecer. No entanto, foi durante uma consulta médica de rotina que Clara teve sua primeira confirmação de que suas suspeitas não eram apenas paranoia. O ultrassom revelou algo incomum. O médico, visivelmente desconfortável, mencionou que o bebê parecia estar se desenvolvendo mais rápido do que o esperado. O crescimento era anormal, mas ele não conseguia identificar exatamente o porquê. Ele sugeriu realizar mais exames, mas Clara recusou. Sabia que aquilo não era algo que a medicina pudesse explicar. A sensação de que algo estava profundamente errado aumentou exponencialmente naquele momento. Depois da consulta, Clara foi para casa em silêncio. O medo, que antes era apenas uma sombra em sua mente, agora era uma presença constante. Ela estava carregando algo dentro de si que não era inteiramente humano, e isso a aterrorizava. As vozes que a atormentavam, a forma como seu corpo reagia, os lapsos de tempo, tudo apontava para uma verdade que Clara não queria aceitar. O bebê que crescia dentro dela não era normal. E pior ainda, ele parecia estar se tornando consciente de sua própria existência. Certa noite, Clara acordou subitamente, com uma sensação de urgência. O quarto estava escuro, mas ela sentia uma presença ao seu redor. Uma pressão invisível, como se algo estivesse lá, esperando por ela. As vozes que ela ouvia nos últimos dias tornaram-se mais altas, mais insistentes. Agora, estavam claras como nunca. Venha. Elas chamavam Clara para fora, para a floresta, e pela primeira vez, ela não conseguiu resistir. Lentamente, ela se levantou da cama, seus pés movendo-se automaticamente em direção à porta. Algo dentro dela sabia que o encontro final estava próximo. Clara caminhava pela casa em um estado quase hipnótico. Os sussurros ecoavam em sua mente, exigentes e incessantes. Seus pés descalços tocavam o chão frio, mas ela mal sentia o impacto. Felipe dormia profundamente e Clara sequer olhou para ele enquanto saía pela porta. O ar da noite estava pesado, como se carregasse uma tensão invisível. A floresta parecia mais próxima, suas árvores sombrias se agigantando diante de Clara, que avançava sem hesitar, guiada por algo que ela não compreendia, mas que não podia ignorar. O caminho que levava à clareira era familiar, mas naquela noite parecia transformado, como se a floresta estivesse viva, observando-a, esperando por ela. As vozes em sua mente estavam mais nítidas agora, quase audíveis, como se os seres de seus pesadelos estivessem ao seu lado. Clara sentia a pressão no peito aumentar a cada passo. Havia algo mais do que simples medo. Era como se o próprio tempo estivesse distorcido e ela estivesse prestes a atravessar um limiar que não poderia ser desfeito. Ao chegar à clareira, Clara parou. No centro, um círculo de luzes flutuava no ar, semelhante ao brilho que ela vira da janela naquela noite. Elas giravam lentamente, hipnotizando-a. De repente, o zumbido familiar começou, aumentando em intensidade. O som reverberava por sua mente, como se estivesse sendo diretamente implantado em sua consciência. Clara caiu de joelhos, incapaz de suportar a pressão crescente, e então eles apareceram. As figuras alienígenas que ela tinha visto em seus sonhos e durante a abdução materializaram-se à sua frente. Altos e esguios, com pele acinzentada e olhos negros profundos, eles a observavam sem expressão. Não havia palavras, apenas uma comunicação silenciosa e direta. Clara sentia suas mentes invadindo a sua, como se estivessem vasculhando seus pensamentos e memórias. Eles sabiam o que ela estava carregando. Eles sabiam do bebê. Um dos seres deu um passo à frente, e em um instante, Clara compreendeu tudo.
Eles não eram apenas curiosos sobre sua gravidez, eles eram responsáveis por ela. O bebê que crescia em seu ventre era uma criação deles, uma combinação de sua própria espécie com a humanidade. Ele não era inteiramente humano, e sua existência não era um acidente. Ela fora escolhida, selecionada para ser a portadora de uma nova forma de vida. As palavras finalmente se formaram em sua mente, vindas das criaturas. Seu filho é o elo de ligação, o primeiro de muitos. O choque atravessou Clara como um raio. Ela tentava processar a informação, mas era como se seu mundo estivesse se despedaçando. Seu filho não era só seu. Ele era uma ferramenta, uma ponte entre duas espécies. O propósito daquela criança era muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Os alienígenas não pediam sua permissão, eles apenas esperavam. O futuro estava nas mãos dela, mas, ao mesmo tempo, completamente fora de seu controle. De repente, Clara ouviu um som, algo vindo de dentro de si. Um grito. Não era o grito de dor, mas o grito do bebê. Um som que parecia se manifestar diretamente em sua mente, como se a criança estivesse tentando se comunicar. O medo a consumiu. O que aconteceria a seguir? O que significaria dar à luz a uma criatura que não era inteiramente humana? Foi então que os alienígenas deram a Clara uma escolha terrível. Eles poderiam levar o bebê agora para criá-lo entre eles, onde ele aprenderia a cumprir seu propósito sem causar distúrbios na Terra. Ou ela poderia manter o filho, mas a responsabilidade e o perigo de criá-lo como um híbrido seriam inteiramente seus. Se ficasse com ela, o bebê continuaria a crescer mais rápido do que o normal, e suas habilidades poderiam se desenvolver de forma imprevisível. A escolha era dela, mas as consequências seriam permanentes. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Como ela poderia escolher? Entregar seu filho para essas criaturas parecia impensável, mas mantê-lo significava viver com um terror e uma incerteza que poderiam destruir sua vida e a de Felipe. Ela olhou para os alienígenas, que a observavam pacientemente, esperando por sua resposta. O tempo parecia se dilatar enquanto ela ponderava o destino do seu filho e, em última análise, o seu próprio. Com o coração pesado e a mente em tumulto, Clara tomou sua decisão. Clara permaneceu de joelhos, seus pensamentos ecoando entre as palavras dos alienígenas e o grito que vinha de dentro dela, o grito de seu filho. A pressão em seu peito aumentava conforme a gravidade da escolha se firmava em sua mente. Mas, no fundo, ela já sabia o que precisava fazer. Mesmo que o medo de criar algo além de sua compreensão a aterrorizasse, o amor que sentia por seu filho, ainda não nascido, era mais forte. Ela não poderia entregá-lo. Não importava o que isso significasse para o futuro. Clara sabia que ele era parte dela e que, de alguma forma, ela seria capaz de protegê-lo. Ela fechou os olhos, tentando bloquear as vozes e o zumbido incessante que agora pulsava em sua cabeça. Quando os abriu novamente, encarou os alienígenas com firmeza. "Ele fica comigo", disse, sua voz fraca, mas decidida. Os seres não reagiram de imediato. O tempo parecia suspenso, enquanto a decisão de Clara pairava no ar. Finalmente, sem qualquer palavra ou gesto, os alienígenas começaram a se afastar, suas formas escuras desaparecendo lentamente nas sombras da floresta. O círculo de luzes que havia hipnotizado Clara começou a enfraquecer, até que tudo voltou ao silêncio. Mas, desta vez, o silêncio não era reconfortante. Era pesado, carregado de uma nova realidade. Clara permaneceu ali por mais alguns minutos, absorvendo a vastidão do que acabara de fazer. Não havia mais volta. Seu filho não era apenas dela, e o que quer que estivesse por vir, ela teria que enfrentá-lo sozinha. Quando ela finalmente se levantou, seu corpo estava exausto, como se cada passo em direção à casa exigisse toda a sua força. Ao entrar novamente, Clara encontrou Felipe ainda dormindo profundamente. O rosto dele estava tranquilo, alheio a tudo o que havia acontecido lá fora. Clara parou por um momento ao lado da cama, observando-o, desejando desesperadamente que ele pudesse entender o que ela estava passando. Mas como ela poderia explicar? Ela mesma mal compreendia o que havia acabado de vivenciar. De qualquer forma, a decisão estava tomada. O bebê ficaria com ela e ela enfrentaria o que quer que viesse a seguir. Nas semanas seguintes,
Clara tentou retomar alguma normalidade. No entanto, o efeito do encontro com os alienígenas nunca a abandonou completamente. Os sussurros em sua mente diminuíram, mas não desapareceram. Ela sabia que, mesmo que os alienígenas tivessem ido embora naquela noite, seu controle sobre a situação era ilusório. A qualquer momento, eles poderiam retornar. Eles tinham deixado claro que o bebê era importante para eles, e ela sabia que eles estavam apenas esperando o momento certo. A gravidez de Clara progredia mais rápido do que qualquer coisa que os médicos pudessem explicar. O bebê se movia com mais frequência e mais força do que o esperado. E Clara sentia que ele estava ciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Às vezes, no meio da noite, ela acordava com uma sensação estranha, como se o bebê estivesse tentando se comunicar com ela, não através de chutes ou movimentos, mas diretamente em sua mente. Era como um impulso, uma presença constante que ela não conseguia ignorar. Felipe, apesar de preocupado com as mudanças visíveis no corpo e comportamento de Clara, continuava tentando manter uma atitude otimista. Ele falava sobre o futuro, sobre como seria criar uma criança juntos. Clara ouvia, mas a cada dia se sentia mais distante, mais isolada em sua experiência. Ela queria compartilhar com ele o que realmente estava acontecendo, mas o medo de sua reação e de ele não acreditar a mantinha em silêncio. À medida que o tempo avançava, Clara começou a ter visões. Elas vinham nos momentos mais inesperados, enquanto lavava a louça ou caminhava pela casa. Imagens fragmentadas de um futuro incerto apareciam em sua mente. Ela via uma criança de olhos negros, como os dos alienígenas, mas com feições humanas correndo pela casa. Via Felipe tentando segurar a criança, mas incapaz de controlá-la. E em todas essas visões, o olhar da criança era o mesmo. Penetrante, insondável, cheio de um poder que Clara não sabia como lidar. A cada dia, a certeza de que seu filho não seria uma criança comum se aprofundava. Ele seria diferente. E apesar de todo o amor que ela sentia por ele, Clara não podia deixar de temer o que esse diferente significaria. O dia do parto chegou de forma abrupta, muito antes do previsto. Clara sabia que não era normal, mas após tudo que havia vivenciado, o conceito de normalidade tinha perdido completamente o sentido. As contrações começaram à noite, durante uma tempestade. Ela acordou de um pesadelo com uma dor intensa e imediata. Felipe, ao seu lado, acordou assustado, confuso com o pânico de Clara e a rapidez com que o trabalho de parto se desenvolvia. Enquanto Felipe tentava ligar para o hospital, Clara sentia uma onda de desespero percorrer seu corpo. Algo dentro dela dizia que não havia tempo para chegar ao hospital. O bebê estava pronto para nascer, e ele não esperaria. As vozes que a atormentaram durante toda a gravidez agora se fundiam com o grito ensurdecedor do bebê em sua mente. Ele estava exigindo vir ao mundo, e Clara sabia que não havia como impedir. O parto aconteceu em casa, e foi rápido, mas nada fácil. A dor que Clara sentiu foi intensa, mas não apenas física. Havia algo mais, algo mental, como se estivesse sendo invadida mais uma vez. Quando o bebê finalmente nasceu, Clara desabou de exaustão. O silêncio que se seguiu ao parto foi momentâneo, um respiro antes da tempestade real. Felipe, segurando o bebê em seus braços, ficou paralisado. O choque em seu rosto era evidente. Clara, tentando se recompor, olhou para a criança que acabara de dar à luz. Ele parecia humano, mas algo estava errado. Seus olhos, grandes e negros, refletiam uma inteligência e uma presença que nenhum recém-nascido deveria possuir. Eles não piscavam, e o olhar que o bebê lançou para sua mãe não era o olhar inocente de uma criança, mas algo muito mais antigo e profundo. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Esse era o filho que ela havia decidido manter. A escolha havia sido feita, e agora ela teria que enfrentar as consequências. O bebê não chorava, apenas olhava fixamente para ela, como se esperasse algo. Felipe, finalmente rompendo o silêncio, perguntou em um sussurro assustado: "O que é isso, Clara? O que está acontecendo?" Ela não tinha uma resposta para ele. O que poderia dizer? Sabia que o que estava acontecendo era além da compreensão humana. O bebê, seu filho, era uma fusão do que ela conhecia e do desconhecido, algo criado com um propósito que ela ainda não entendia completamente.
O grito que ela havia ouvido durante toda a gravidez ainda ecoava em sua mente, mais forte do que nunca. Nas semanas seguintes, a sensação de isolamento de Clara só aumentou. Felipe tentava se adaptar à nova realidade, mas o distanciamento entre eles era inegável. Ele não conseguia esconder o desconforto que sentia ao segurar o bebê, e Clara via o medo nos olhos de seu marido. O bebê, por outro lado, crescia rapidamente, muito mais rápido do que qualquer criança normal. Sua presença enchia a casa de uma energia estranha, uma mistura de curiosidade e medo. Clara, apesar de tudo, amava seu filho. Esse amor era profundo e inabalável, mas estava impregnado de uma preocupação constante. Cada movimento, cada olhar do bebê parecia carregado de intenções que ela não conseguia decifrar. Às vezes, no meio da noite, ela o encontrava acordado, seus olhos negros fixos nela, como se estivesse estudando-a, compreendendo-a de uma maneira que a deixava desconfortável. Certa noite, Clara teve um sonho, ou pelo menos pensou que era um sonho. Ela estava de volta à clareira, cercada pelas luzes e pelos alienígenas. Eles estavam parados, observando-a como antes, mas desta vez, o bebê estava com ela, de pé ao seu lado. Ele não era mais um bebê, mas uma criança, com olhos ainda mais penetrantes e uma presença ainda mais poderosa. As palavras que os alienígenas não precisavam verbalizar ecoaram em sua mente. Ele está pronto. Quando Clara acordou, coberta de suor frio, soube que o tempo estava se esgotando. Eles voltariam, e quando voltassem, seu filho estaria preparado para ir com eles. Ele nunca pertenceu inteiramente ao mundo humano. Ela sabia disso desde o início. Mas agora a realidade dessa verdade estava próxima demais para ser ignorada. Naquela manhã, Clara saiu de casa, segurando seu filho nos braços, e olhou para o céu. As nuvens se moviam rapidamente, e ela sabia que, em algum lugar além delas, eles estavam esperando, observando. Sabia que seu filho estava destinado a algo muito maior do que ela poderia compreender, e, de certa forma, ela também estava. Ela beijou a testa dele suavemente. "Eu te amo", sussurrou. E enquanto o olhava nos olhos, sabia que ele entendia. Sabia que, quando o momento chegasse, ele faria sua escolha, assim como ela havia feito a dela. O ciclo estava completo.